Permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me apaixonei, permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou todo o fogo em teus olhos, me fez eu me apaixonar. Todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Pode vir queimar. eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, meu Deus, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Oh, Pode vir queimar. Pode vir queimar. o fogo em teus olhos me fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Nos tornamos Responsável. a chama não pode apagar, não pode não. Eu ainda tenho muita lenha pra queimar. Pode vir, eu ainda tenho sim. Eu ainda tenho lenha. Nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Não pode apagar porque eu ainda tenho. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, Pode vir. pode vir, Pode vir. pode Eu ainda tenho fome. Pode Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Fome. eu ainda
sentença da tua palavra, a qual tu velas por ela. E o texto diz que onde houver 2 ou mais reunidos, no meio se fará. Nós não queremos nos contentar somente nesse fato. Nós pedimos que tu te manifestes, que tu nos toque, que tu nos molde, que tu nos trate, que tu nos cure, que tu nos sorte, que tu nos perdoe. O Espírito Santo está sob a tua tutela, responsabilidade de nos conduzir à palavra, a compreender, a viver a tua palavra. Que hoje encontre aqui corações atentos à sua repreensão, para que verdadeiramente tu nos possa conduzir a esse ambiente de manifestação da tua verdade, da tua palavra. Tomamos a liberdade de perdão. Perdão por nós mesmos, perdão pela nossa casa, perdão pela igreja que somos, perdão pela nossa nação, perdão pelas nações. Nós cremos na sentença do texto que diz que se um povo que chama por um nome, centralizado nesse nome, baixar dos seus patamares de arrogância e se humilhar, e entrar dentro do ambiente de oração, e nesse ambiente orar, tu nos ouvirás, ó Pai, e liberará perdão a cada um de nós. E depois disso sarará a terra a qual a natureza aguarda ansiosa a manifestação dos teus filhos, dos propagadores da tua verdade e da tua justiça. Por isso acha espaço em nossos corações e semeia a tua verdade, semeia a tua palavra. E por isso, Pai, não permita que sejamos apenas ouvintes, aqueles que buscam compreender ou até apenas um pouco mais de informação, mas que nós possamos sair desse lugar cumpridores da tua verdade, da tua palavra. Nós te pedimos que tu venha cobrar tudo que tu nos tem ensinado, que tu venha cobrar tudo que tu nos tem revelado, que tu nos impulsione a verdadeiramente sermos teus servos, a nos comportarmos como os teus filhos, a assumir a postura na vida a qual tu nos tem chamado, a assumir os títulos, Pai, a qual tu nos tem dados, que é de escravo, que é de servo, que é de amigo, e nos comportarmos, Pai, nessa terra, verdadeiramente como os irmãos uns dos outros. Filho de um Deus extraordinário, que não se conteve em amar sem ação e mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que através dele nós ganhamos e tenhamos a vida eterna. Nós pedimos perdão por cada uma das mortes acontecendo no mundo nesse momento. Nós pedimos perdão pela fome. Nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas misérias. Nós pedimos perdão pela falta de solidariedade, pela falta de humanidade em cada um de nós. Nós te pedimos perdão, porque durante muitos anos, Pai, nós abrimos a nossa boca para falar que nós confiávamos em Ti, mas agora nós temos mostrado que isso é só conversa, que isso foi só balela. Nós te pedimos perdão, Pai, porque nós somos ministros de nós mesmos, ministros das nossas vontades, ministros dos nossos quereres. Nós te pedimos perdão, Pai, porque durante anos nós fizemos cultos para engrandecer o nosso ego, enaltecer as nossas vontades, mostrar os nossos exibicionismos, a exposição dos nossos dons e dos nossos talentos, para poder subjugar os nossos irmãos ao invés de libertá-los, para podermos escravizar os nossos irmãos, Pai, ao invés de alimentarmos, Pai. Nós pedimos perdão, Pai. Nós cremos, Pai, que pelo Teu Espírito nós estamos entrando dentro de uma dimensão onde verdadeiramente Tu vai manifestar os Teus. Que nem que seja debaixo de dores, e nem que seja debaixo de lágrimas, mas que seja imperada nas nações a Tua vontade e a Tua verdade. Que o Cristo Salvador e Redentor seja conhecido a partir desse momento por todos os tempos, por todos os séculos, por todas as famílias da face da terra. A dor do mundo hoje, Pai, não é um vírus. A dor do mundo hoje é não conhecer a Cristo. O problema do mundo hoje não é uma pandemia, nem epidemias, Pai. O problema do mundo hoje é que as nações não se curvaram ao Salvador. E a culpa é tão nossa, Pai. A culpa sempre foi nossa. Nós pedimos perdão também por isso em Cristo Jesus.
Semeia em nós a tua verdade, semeia em nós a tua palavra, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe em Apocalipse, capítulo número 15. Apocalipse 16, quase. Aqui, ó. Procurando aqui, eu achei na Bíblia lá. É Apocalipse 15. Depois de Macabeus. Eu entendi 15 também. Apocalipse. Tá pegando muita cabeça do seu tio, do seu pai, não? Eu tô vendo. Não muito cabeção? Põe aqui, cara. Só não atrapalha não, bicho. Vovô, é pra você limpar o machucado. Tá bom? Tá machucadinho aí? Põe pra cá, Carol. Tô bem aqui perto de aqui, ó. Acho que é filmar, já vai pegar o sol. Aí vai ficar muito sol, né? É melhor filmar daqui, ó. É melhor pegar mais sol e diminuir a claridade. Vê isso, ficou bom. Pra mim ficou. Ficou ótimo. Tá bom aí? Desde o dia 1º nós estamos inclinados e a ser sensíveis para poder ouvir tudo aquilo que o Espírito necessita soprar para a igreja. E nos cabe a tarefa de entender quem tem ouvidos ouça. E esse ouvir não diz respeito a entrar aqui e sair pelo outro lado. Esse ouvir bíblico vai sempre requerer uma ação. Nós necessitamos urgentemente voltar às Escrituras. E eu vou insistir nisso com pressa. O Covid-19 nos trouxe uma bênção. Todo mundo pedia, né? Todo mundo queria um pouquinho de tempo para Ali, nós temos tempo. O texto disse que a gente ia poder entrar no nosso quarto e fechar a porta e orar. Hoje nós temos tempo para isso. O problema é que nós nunca fomos homens bíblicos e hoje que o governo nos forçou a ficar dentro de casa, a gente está louco para poder fugir dela. Porque nós nunca tivemos uma relação com esse quarto, nós nunca tivemos uma relação com esse ambiente. Eu fico imaginando como é que deve estar o coração de muitas esposas nesse momento, conhecendo a verdade de seus maridos, imaginando como é que está o coração de muitos maridos conhecendo as suas esposas, de muitos filhos conhecendo a realidade dos seus pais, que não está nem de férias, né? Porque quando era férias, rolava uma chacrinha no final de semana, um negocinho, tinha um divertimento. Agora é dentro de casa o tempo todo. É um tempo que pode ser muito precioso. É lamentável que muitos de nós temos gastado esse tempo com televisões, com comida, não vou falar não, que tem comida bem também. com televisão e com muitas outras coisas. Mas nós não nos inclinamos a voltar para as Escrituras. E aí, rapaz, vai ter que vir o Covid-20, vai ter que vir o Covid-21 e por aí vai, até a hora que a gente se inclinar a isso. Então que seja agora, que seja hoje, que seja agora. O Covid tem nos trago uma bênção. Estarmos dentro de casa, fechados como família. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de aproveitar esse tempo de forma preciosa pelo Espírito. Amém? Apocalipse capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: e vi outro grande e admirável sinal nos céus. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Dê um aleluia por essa parte que é fantástica. aleluia. Porque todas as vezes que a gente fala de praga é coisa do diabo, né? E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Ezequiel viu isso e ele definiu o céu como uma mistura perfeita de fogo e água. Coisa louca. Uma mistura perfeita de fogo e água.
todas as vezes, Zacarias vai refletir esse entendimento, todas as vezes que Deus olha de cima do seu trono, que ele vem olhar para a humanidade, ele vê o reflexo de quem está do seu lado. Aquele que foi morto e reviveu. E aí então ele é forçado a olhar para a humanidade pelo olhar do seu filho. E é só por isso que nós estamos aqui. Porque se ele olha diretamente para cada um de nós, oh glória! Ser um festival de negros sendo consumido nesse dia de hoje ia dar pena. E também os que saíram vitoriosos da besta. Preste bem atenção nesse texto. Também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Tem que ser muito crente para atravessar esse trem aqui. É isso que nós somos, que qualquer coisinha nos aplaca. Estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E aí entra no texto que eu quero refletir hoje para essa ceia. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. E aí nós vamos lá no texto, em Êxodo, capítulo 15, a gente vai ver a dimensão do cântico. É uma coisa linda e uma coisa fantástica. Só que nesse texto, ele revela escondendo algo extraordinário. O texto vai dizer que Miriam era profetisa de Deus. Aleluia! Então aquela mulher que estava acompanhando toda a trajetória do seu irmão como libertador, ela tinha um ofício. Ela carregava uma realidade de um governo. Ela era uma profetisa de Deus. Foi escondida, foi revelado só na saída do Egito quem ela era. Quando chega lá na frente, se manifesta algo que estava dentro. Ficou leprosa. Os nossos profetas hoje, e justamente hoje, nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, a grande maioria deles estão exatamente dessa forma. Não podem, na maioria das vezes, serem usados, porque no momento que forem colocar para poder evidenciar algo, vai manifestar o que está dentro. E o que está dentro nada mais é do que a lepra. Então, dentro do cântico, da manifestação do cântico de Moisés, ele vem narrando a trajetória desse Deus extraordinário, que tirou de dentro do Egito e que deu vitória, afogando os cavalos dos inimigos. Mas quando chega no final, aparece o texto revelando no versículo 20 que a Miriam profetiza. Pegou um pandeirinho e as demais mulheres saíram acompanhando Moisés com a manifestação daquele louvor. Nosso louvor precisa ser aperfeiçoado. E eu insisto nisso. Na tua boca existem declarações proféticas. A sua boca carrega sentenças proféticas. E é hora e momento de aprendermos a usar isso. De não apontar mais com os nossos lábios a ferida, a mágoa, a dor, o desacerto do nosso irmão, mas de até com as nossas palavras levar ele à correção, ao caminho aplanado, que ele possa caminhar em Cristo Jesus. Eu acredito que não tem mais momento para a igreja ficar quebrando cabeça, com picuinhas, com leroites, como diz o povo do Ceará. É momento de viver a totalidade da verdade. E se você foi chamado para ser o que você foi chamado para ser, seja em Cristo Jesus, para a honra e para a glória do nome dele. Se você é profeta, é o seu momento de exercer o seu ministério profético. Se você é pastor, é o momento de exercer o seu ministério pastoral. O que for. Se você for o rapaz, a mulher que foi chamado para poder limpar o chão da igreja, você teve a oportunidade de ser negligente até esse momento. Porque de agora em diante, pelos céus, vai ser requerido a perfeição de Cristo sobre cada um de nós, sobre a vida de cada um de nós. O canto de Moisés, servo de Deus, nos revela isso. Nos revela muito mais, mas também nos revela isso. E o texto segue. Cantou o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aleluia. Só que aqui no cântico do Cordeiro tem um problema. Porque quando eles estavam lá no monte, depois da manifestação da ceia, lá em Marcos, capítulo 14, o texto diz que Cristo pegou os discípulos, cantou um hino e partiu.
Cântico de Moisés nós sabemos. Tem uma letra, tem uma composição, tem até um pandeirinho lá para a gente caminhar, segundo, para a gente dançar, segundo o que foi cantado lá. O de Cristo não. O de Cristo nós não ouvimos o que foi que ele cantou, ele não deixou um registro do que foi que ele cantou, mas pela ação tem como nós entendermos. Ele partiu dali e foi para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras ele tomou uma atitude extraordinária. Um tiro de pedra foi o suficiente para que ele chegasse lá, se prostrasse e fosse orar. E eu, Pedro, quando Cristo volta para esse momento, para esse agora, como é que ele vai nos encontrar? Não será que dormindo? Não será que desatento? Não será que desapercebido ao momento, a realidade espiritual que está regendo exatamente esse ponto, esse momento? Como será que esse Messias nos encontra agora, nesse retorno do Monte das Oliveiras, nessa caminhada de um tiro de pedra que foi dado? Será que nos encontrará vigilantes? Será que nos encontrará intercessores? Será que nos encontrará cuidadores uns dos outros? O Cântico de Moisés tem tempo. O Cântico de Moisés tem ritmo. Tem um momento exato qual começa e tem um momento exato igual termina. O Cântico de Cristo é um mistério. Não se sabe como foi, não se sabe como é, nem tampouco como será. Sabe apenas que houve uma expressão de uma canção que externou em Cristo, e a gente calcula isso pelo que foi a ação do depois. O Moisés cantou após a vitória, e Cristo começou a manifestação desse cântico antes, porque a cruz em Cristo não foi derrota. Cristo é o menino marceneiro que aprendeu a lidar com madeira, se preparando para poder ser crucificado nela. Tem propósito, tem alvo, tem determinação. Cristo é a manifestação de uma pedra, de uma rocha viva, e não os tijolos cozidos ou assados lá do tempo de Babel ou do tempo do Egito. Não tem esse refinamento teológico, esse refinamento congregacional, essa interpretação equivocada. Cristo é o que ele é e ponto. O que partir disso são as nossas vãs filosofias e os nossos vãs entendimentos, passeando por isso aí, tentando explicar o inexplicável. E aí, eu aprendi hoje a não sequer duvidar quando alguém chega e fala para mim: eu vi a Cristo hoje no meu quarto. Porque se eu não tenho a capacidade de ver, se eu não tenho uma fé, a sensibilidade de ver, eu não tenho nem mais o direito de julgar aquele irmão, porque eu o julgo pela percepção da minha religião, da minha teologia, do meu conhecimento, e não do que ele está vendo, e não do que ele está sentindo, e não do que ele está vivendo. Mas a gente se acha muito. A gente até pensa que o reino dos céus só é reino dos céus porque somos nós que construímos isso. Como se o Espírito Santo não tivesse mais o poder de entrar dentro do homem e o convencer do pecado e do juízo. Como se tivesse em nós o poder de converter alguém. Ei, nós não sequer conseguimos convencer as pessoas a comprar os títulos que a gente vendia. O comerciante sabe muito bem o que é isso. Muitas das vezes tem até que aplicar uma mentira, porque a verdade nua e crua as pessoas não aceitam. E olha, essa é a nossa verdade. Não é a verdade que tem nome, que veio do Pai, que nasceu de uma mulher, que morreu na cruz sangrando. O cântico do Cordeiro foi cantado. Aleluia. E o texto segue. Vamos lá. E aí a mistura desses dois cânticos diz o seguinte: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Aleluia. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações. Tá aí desse jeito? É só o Brasil que tá escrito aí? Ou só a Argentina? Tá escrito aí só Paris, França? Não, gente.
todas as nações. Essa mentalidade reducionista sempre foi humana, sempre foi nossa. O pensamento minúsculo de Deus é no mínimo a cidade. Ao anjo que está na cidade tal, escreve. Não é o anjo que está na casa, na cidade. Deus estabeleceu essa mentalidade desde o Gênesis, desde o Adão. Ele chamou Abraão para isso. Vou fazer de ti uma grande nação. Os irmãos foram para dentro do Egito para isso. Estabelecer dentro do Egito a realidade de uma grande nação. O Jacó deixou de ser Jacó para isso, para poder mostrar para as nações que verdadeiramente Deus é um Deus soberano. E quando ele foi criar uma nação de sacerdotes para que exercesse o governo dele na terra, o Ítalo saiu voado na carreira porque não aguentou um monte tremendo. Zé Rosa, quando foi ver, já estava na frente do ídolo correndo. Vai lá, Moisés. Fale você no nosso lugar. Ei, o Senhor, o desejo do coração do Senhor sempre foi de salvar toda a humanidade. Deus quer que todos se salvem e que a todos chegue o conhecimento da verdade. Nação. Opinião muito pessoal. É muito bonito o que nós vamos fazer domingo agora, mas eu vou insistir nisso. Se no nosso jejum a gente não incluir todas as nações na terra, nós vamos continuar trilhando pelo nosso exibicionismo, pelo nosso egoísmo, pelas nossas vaidades. Continuar preocupado com a nossa casa, com o nosso umbigo, com o nosso querer, com o nosso eu, com o nosso recurso, com o nosso tesouro, com o nosso sistema de saúde, com o nosso sistema econômico. Senhor, salva o Brasil e que o resto das nações se exploda. Aleluia! O convite para domingo é para fazer isso. O convite para domingo é que todos os irmãos cristãos da nossa nação estejam inclinados, preocupados com o seu próprio umbigo, estejam inclinados, preocupados com si mesmo. Senhor, tira esse vírus do Brasil, manda ele de volta para a China, Pai. Mande ele para um outro lugar. Tantas nações que não receberam dele ainda, Senhor. Nós mandamos ele como oferta para lá em teu nome, ó glória. Volta a sua origem. Volta à terra de onde tu fosse criado. Amém. E domingo vai ser isso. Isso não reflete o pensamento de Deus. Isso não reflete o coração de Deus. Deus nunca se preocupou com a minha casa, Ele sempre se preocupou com todas as casas. Deus nunca se preocupou com a minha nação, com todas as nações da terra. Deus nunca se preocupou com a minha família, mas com todas as famílias. Agora, por que eu vou fazer por mim e deixar os demais fora disso? Esse convite precisa ser externado. As pessoas precisam saber que verdadeiramente existe um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. As pessoas precisam ter entendimento do Cristo verdadeiro e não desse Cristo político que tem se pregado hoje. Esse Cristo que está pregando por aí tem partido, tem número na legenda. Não é esse. Nunca foi esse. A nossa nação brasileira tem um chamado missionário fundamental e extraordinário. E ela peca nesse momento mais uma vez. Ela retrai a dimensão do avivamento que foi prometida para essa terra durante muito tempo. Ela nega o Cristo mais uma vez, o Cristo da cruz. Ela se preocupa com seu ventre mais uma vez. Mas agora não adianta mais falar. Aquele povo que está no monte, no polo de cinema, com essa conversa torta, gente. Está todo mundo preocupado. Para com isso, vocês. Vamos mandar o convite só para vocês, então. Livra a gente disso. As igrejas estão pensando nisso. Os pastores estão pensando nisso. As lideranças estão pensando nisso. Não é no querer de Deus. O querer de Deus ainda é falar assim, olha, pega vocês aí, esse grupinho pequeno que está aí. Eu vou mandar vocês lá para Wuhan. E o pau vai quebrar de vocês a partir de lá. Não vai encostar vírus em vocês. E o bicho vai pegar, vocês vão mostrar para vocês o que verdadeiramente vai ter cura nessa terra.
E a gente sai daqui nessa loucura e vai lá, porque Deus disse e as coisas acontecem. Tá todo mundo pesquisando aí, vamos ver onde é que tá a cura. E aí de repente Deus pega e dá um sonho para Dalvânia. Gente, espreme uma casca de laranja, uma gota de não sei o que, põe um leite condensado em cima e acabou. E aí os cientistas vão ficar loucos com isso. E tá lá aquele monte de microfone na boca. Como foi? Foi Deus que me disse. O fato é que o que Deus disse deu certo. E isso não é uma cura para o Brasil. É para as nações. Para as nações. E aí, ai de mim que sou pastor. Porque Deus outra vez está querendo estabelecer essa realidade de um sacerdócio para as nações. E eu continuo me preocupando comigo mesmo. A conversa de que tem acontecido a muitos hoje é triste. Mas até abaixo assinado, os pastores ir lá fazer pressão no governo para poder receber uma gaitinha, para poder pagar os aluguéis, os pastores já estão projetando. É um Deus de nação, gente. É um Deus que se preocupa com a vida humana e com a totalidade dela. É um Deus que pediu para a gente não se preocupar com o que havemos de comer e nem tampouco com o que havemos de vestir, porque o nosso cuidado não diz respeito a nós mesmos. É a Ele, é dele, é para a glória dele, é para louvor dele, é para a honra dele e não diz respeito a mim, é a Ele. Nações. Desde o começo foi isso. E agora outra vez nós vamos pecar no que diz respeito a isso. Que nós tomamos a consciência. Vamos cooperar na medida do que for possível. Eu nem creio que seja o momento para a gente poder fazer jejum, que nós estamos debaixo de guerra. Debaixo de guerra, o soldado tem que se alimentar e alimentar muito bem, por sinal. Mas coopere com a mentalidade, com a amplitude a que o Espírito tem nos concedido a felicidade. Ore pelas nações, peça perdão por todas as nações da terra. Não é só a família brasileira que está sofrendo, é o mundo que está perecendo por isso. Porque só tu és santo, por isso todas as nações da terra virão a ti, todas as nações da terra, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Porque os teus juízos são manifestos. Alguém abre para mim em Salmos 34, 19, um outro no 37, 25 e um outro em Provérbios 14, 32. 34, Salmos. 34, 19, Salmos 37, 25 e o Edson Provérbios 14, 32. Amém. 37 está aberto. Salmo 34, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Amém. 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Provérbios 14, 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O que está nos faltando hoje, como igreja e como povo de Deus? Não é uma declaração de que eu sou batista, assembleiano, mais homenista, missão desse significaísta. Anota isso aí, não tem nada a ver com isso. O que está nos faltando nada mais é do que justiça. A mesma justiça que a Bíblia toda está dizendo que vai ser manifesta pelos filhos de Deus nessa terra, é o que está nos faltando como filhos de Deus nessa terra. Por que a maioria dos cristãos e dos irmãos estão desesperados? Porque reconhecem, são obrigados a reconhecer dentro de si que não existe justiça nas suas ações, que durante muitos anos ficaram congregando aqui, ali e acolá, mas que nunca foram viventes e praticantes de uma justiça verdadeira. Foi a sua própria justiça e nunca foi a justiça divina. Por que eu tenho medo da minha cesta básica não estar lá no armário no final do mês ou no fim de semana? É porque eu sei que eu não sou justo. Por que muitas das vezes o cristão tem medo de ser contado junto aos ímpios? Só está nos faltando uma coisa: justiça. E eu acredito que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é uma das coisas mais difíceis que vai ter para a gente poder corrigir. Porque o Renê tem um nível de justiça que é dele, que difere do nível de justiça da Adriana, que é totalmente diferente do nível de justiça da Dislene.
que é diferente da do Ítalo e por assim por diante. Cada um de nós aprendemos a ter uma justiça própria, é em cima dela que nós nos estabelecemos. Vamos todos nós assistir uma cena do jornal e ouvir uma história de um crime. Cada um de nós vamos ter um parecer diferente daquela situação. Uns condenam, o outro não condena. Um condena só o cara que fez um crime, o outro vai condenar o outro que passou e viu e não fez nada. Todos nós temos um senso de justiça. Mas nós nunca inclinamos os nossos ouvidos para entender a justiça do Eterno. Para praticar aqui, para que a partir de mim, essa manifestação de justiça pudesse verdadeiramente acontecer. Então nós viramos apontadores da nossa justiça, aprendemos a condenar o outro, as atitudes do outro, segundo o andar que nós estamos e não segundo a dimensão do andar que aquela pessoa está. Mas nós nunca nos inclinamos verdadeiramente a buscar o que Deus quer, entender o que Deus pensa, como Deus sente todas essas realidades. E é momento de ajuntamento. E que bom que nós temos até a facilidade da internet para os dias de hoje, para a gente se comunicar com todas as nações da face da Terra. E nesse momento de globalização extraordinária, os seus juízos que precisam ser comunicados. Não é o que eu quero, não é tampouco o que eu penso, é a manifestação dos juízos, dos estatutos, da vontade de Deus que precisa ser comunicada, entrelaçada entre as nações. Não é o que deu certo ali, é o que vai dar certo em um outro lugar. É o querer de Deus que precisa ser manifesto. As nações precisam ser igualadas na cruz de Cristo. Eu gostava de falar isso antigamente, lembrei agora, que se houver vida em algum planeta, um marciano, que se a gente chegar e conseguir explicar Cristo para ele, a manifestação daquele sangue que saiu na cruz, ele tem acesso. Porque eu acredito no Deus que criou tudo, o que o homem conhece e até o que o homem desconhece. E é isso que necessita ser comunicado. É isso que precisa ser transferido. É isso que precisa ser impartido. Mas eu preciso viver essa realidade. Então nós temos uma ceia. E eu chamei muita atenção para esse texto, para esse cântico do Messias, nesse ponto. Você pode comer esse pedaço de pão e tomar esse suquinho de uva aqui, religiosamente, como nós ficamos uma tonelada de tempo tomando. Ou você pode fazer isso daqui, como Cristo fez, como quem toma, quem celebra esse memorial e parte para poder fazer alguma coisa. No fato de Cristo, foi para o monte para poder orar, agradecer a Deus pela cruz que estava vindo, agradecer a Deus pelos açoites, pelas chicotadas, agradecer a Deus pela morte, agradecer a Deus pelo aquele lenço que estava sobre a sua testa, que ele deixou dobradinho lá no canto daquela sepultura que nem dele era, emprestada por 3 dias. Ou então a gente sai daqui gospelmente numa boa, comemos um pão, saímos da nossa quarentena um pouquinho, que ninguém estava aguentando mais ficar dentro de casa, e vamos voltar para nossas mesmas rotinas, para nossas mesmas mesmices. O fato é que em algum momento, em um momento muito breve, vai ser exigido de um povo a ter passado por tribulação, ter vencido marcas e sinais de besta e imagem. O fato é que a vida cristã nunca foi uma vida de oba-oba. Eu acredito que no decorrer de toda a história pós-bíblica, talvez seja a primeira vez que as nações estejam sofrendo tanto, como aconteceu com nossos irmãos, que foi servido de ração para leão. O povo crente nunca viveu isso. Começou agora o vestibular desse negócio todo e já tem muitos piando. Que nós sejamos batizados com batismo de consciência, com batismo de arrependimento, com batismo de rendição ao nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que dentro de cada um de nós a manifestação plena do Espírito Santo, e eu vou insistir nisso, sapecar, sair correndo no meio do mato, orar em línguas, ou sei lá, uma tonelada de coisas. E, olha, encheram a nossa cabeça com manifestação do Espírito Santo, e muitas das vezes ele está gritando do nosso lado assim, não vá, ou então vá, e a gente não obedece. Dê, ou então não dê, e a gente não obedece, porque não sabatina.
porque não deu aquelas 4 rodopiadas, porque não bateu o pé forte no chão e disse: eis que te digo, glória. Nós precisamos hoje mais do que nunca ter o coração sensível a um sussurro, a um sibilar, como foi em Elias, e ele reconhecer que ali estava a voz de Deus, fora de todo o estardalhaço que tinha acontecido antes. Hoje nós vamos precisar andar nisso, andar nessa realidade. Tivemos a oportunidade do treinamento, tivemos a oportunidade da redenção, tivemos a oportunidade da rendição e nunca quisemos. E hoje que o Senhor venha cobrar de nós tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que por Ele foi colocado dentro de cada um dos nossos corações. Que Ele venha cobrar de nós todos os nossos sims e todos os nossos nãos que nós demos a Ele, todos os nossos votos, todos os nossos projetos que nós apresentamos a Ele. Para que a partir de nós, verdadeiramente as nações sejam saradas para a honra e para a glória dEle. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. A ti, Senhor, é dado toda a honra, glória e louvor, hoje e eternamente, Pai. Nós te agradecemos e te glorificamos. Senhor, planta em nós cada vez mais a tua palavra, cada vez mais a tua verdade. Transforma, Pai, a nossa vida de uma maneira sobrenatural e extraordinária, de maneira a qual nós nem esperamos. Tira de nós, Pai, os festícios religiosos que nós introduzimos de nós mesmos. Rasga, Pai, quebra as pedras das teologias, Pai, a qual nós fundamos as bases das nossas vidas e das nossas interpretações. E permita, Pai, que pelo Teu Espírito, tão somente pelo Teu Espírito, venha ser comunicado, Pai, a Tua vontade manifesta nas Escrituras para a honra e a glória do Teu santo nome. Capacita, Pai, cada homem, cada mulher nesse tempo em Ti, para poder viver a totalidade da Tua verdade. É em Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Esse vai dar um banho.